Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós vamos agora iniciar nosso primeiro encontro de leitura bíblica aqui do Vamos Refletir Juntos. Vamos iniciar a carta aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, que eu preferi chamar de Evangelho de Paulo aos Romanos, porque essa carta fala sobre o Evangelho de Jesus Cristo a todos os homens. É uma carta riquíssima e, assim, eu particularmente não tenho envergadura para poder expô-la, mas estamos aqui para aprendermos juntos, né? Então a gente vai iniciar a nossa reunião. Eu estou com o pessoal aqui no Google Meet, tá? Porque aqui no Google Meet a gente consegue mostrar os slides, ver alguns mapas que são interessantes e importantes para a nossa exposição. Então, se você tiver interesse, nas próximas sextas-feiras, o link do grupo do WhatsApp está na bio e no grupo do WhatsApp tem um link da sala virtual que a gente faz a reunião no Google Meet, ok? Então, vamos lá para o início da nossa aula. A gente vai fazer uma oração inicialmente e depois a gente continua. Então, oremos juntos, tá? Bom Deus e Pai querido, nós estamos na Tua presença, unidos, ó Deus, pela Tua vontade e pelo Evangelho que nos salvou. Somos filhos Teus por adoção por meio de Jesus Cristo, aquele que recebeu sobre si toda a nossa culpa e a punição que merecíamos, para que pudéssemos ser adotados como filhos Teus, herdeiros Teus, co-herdeiros com Cristo, da eternidade contigo. Graças te damos pela salvação, pela oportunidade de nos reunirmos, de aprendermos da Tua palavra, que é vida, que é viva e que é espada, que nos fere e que nos cura. Te pedimos que nos abençoe nesse momento, que nós sejamos fiéis ao texto, fiéis à Tua palavra, que entendamos da melhor forma possível, guiados pelo Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra, Senhor, seja viva em nós e que nós possamos praticá-la para Te agradarmos, ó Deus. Ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, para que em tudo sejamos agradáveis a Ti. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos iniciar. Antes de começar, eu quero registrar que Deus preparou para mim essa Bíblia maravilhosa. O pessoal do grupo aqui de estudos, não vou citar nomes, mas eles se reuniram, alguns, e me presentearam com essa Bíblia maravilhosa. E agora eu tenho mais responsabilidade ainda, né? Porque aqui o conteúdo é denso. A gente vai ler então o início da carta de Paulo aos Romanos. Fica logo depois de Atos. Só um minutinho que eu vou pegar aqui. E hoje a gente vai ficar só no prefácio, na saudação, tá? Porque antes de fazer qualquer exposição do texto, eu vou dar um contexto histórico da cidade de Roma, da igreja de Roma e também da carta de Paulo aos Romanos. São três coisas que a gente precisa observar antes de fazer a exposição, porque isso vai nortear a nossa leitura para que a gente consiga entender quais são os propósitos, o que Paulo estava realmente querendo com essa carta e como que o pessoal que recebeu a carta entendeu aquele conteúdo. Então, beleza, vamos lá. Capítulo 1, a partir do verso 1 até o 7. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo Jesus. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A gente vai ficar só até o verso 7 hoje, tá? Eu espero que dê tempo, porque tem bastante coisa para falar. Só que antes eu quero fazer uma contextualização da cidade, enfim, como eu falei, da carta, entre outros. Então vamos aqui para o slide. Beleza, a carta de Paulo
aos romanos é direcionada, obviamente, à cidade, à igreja, às igrejas que se reuniam na cidade de Roma. Por que eu falo as igrejas? Porque no final da carta, Paulo acaba por citar nomes e fala a igreja que se reúne da casa de fulano de tal, e depois ele cita outra que se reúne na casa de fulano de tal. Então talvez tivesse casas e igrejas espalhadas pela cidade, onde as pessoas se reuniam. E essa carta é uma carta direcionada a essas igrejas que estão nessa cidade. Isso é uma possibilidade, tá? Não é uma coisa assim taxada, porque, enfim, não tem como, ele não diz explicitamente, são deduções. A cidade de Roma era a cidade capital do Império Romano. Nesse mapa que eu estou mostrando aí para vocês, aí tem o que é o Império Romano da época. Se você olhar aqui a parte mais amarelo mais claro, o Império até a morte de César. Depois tem uma expansão aqui com esse amarelo mais escuro, certo? Toda essa região aqui, na bacia do Mediterrâneo, é o Império Romano. É o maior império da história, se eu não estiver errado, mas se eu não me engano é o maior império da história. E era um império, assim, muito forte, sem precedentes, algo extraordinário. E Roma ficava praticamente no meio, aqui no centro, aqui na península da Itália. Estima-se que na época a cidade de Roma tinha 1 milhão de habitantes. Para a época é uma porrada de gente, tá? Hoje nem tanto, porque hoje tem muito mais pessoas no mundo. Hoje seria equivalente mais ou menos à capital do Piauí, Teresina, tem mais ou menos 1 milhão de habitantes. Mas para aquela época era uma cidade, assim, uma metrópole gigantesca. E governava o mundo inteiro, tinha lá suas províncias, o mundo inteiro conhecido, né, entre aspas. Na verdade, assim, chamavam de mundo essa parte do Império Romano, mas existiam outros impérios menores ali na circunvizinhança. Beleza, vamos seguir aqui nosso slide. Pessoal do Instagram, a gente está aqui no Google Meet, tá? Então estou mostrando alguns slides lá. Mas, enfim, podem acompanhar por aí tranquilos. A Igreja de Roma foi fundada, agora eu não vou falar mais da cidade, tá? Vou falar da igreja. A Igreja de Roma provavelmente foi fundada por judeus e prosélitos que estavam no dia de Pentecostes, quando Pedro fez aquela pregação chocante, né? Para fazer uma alusão à pregação do Paul Washer. Aquela pregação que se converteram pelo menos 3 mil pessoas. Eu coloquei aí o versinho lá de Atos 2, e todos se pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles estavam falando em línguas, né? Como, pois, nos ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Opa, eles estavam falando alguns idiomas, e as pessoas estavam entendendo. Partos e medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos. Esse trechinho aqui que é importante. Aqui a gente tem a verdade, né? Como é que eu posso dizer assim? O sinal, talvez, de que, pelo fato de ter pessoas, forasteiros romanos, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, e como nós não temos registro nenhum nas Escrituras de quem fundou a Igreja de Roma, nem na história, nos registros da Igreja, né, na história e nos séculos, não tem registros de quem fundou a Igreja. Tem algumas suposições, mas assim, já são muito tardias, então nem é muito considerado. Então é muito possível que as igrejas, ou a Igreja de Roma, tenha sido fundada por esses forasteiros romanos que estavam lá em Jerusalém no Pentecostes, ouviram a mensagem de Pedro, creram na mensagem, se converteram e foram para Roma, voltaram para suas casas e lá acabaram espalhando a mensagem do Evangelho, e as igrejas as pessoas começaram a se reunir, e aí começaram a ter lá as igrejas casas, né? E aqui fala que esses forasteiros romanos eram tanto judeus como prosélitos. O que é isso? Judeus são as pessoas da etnia judaica, né? Eles têm a religião judia,
e eles estavam em Jerusalém, justamente porque era a festa de Pentecostes, e eles tinham que ir a Jerusalém pelo menos algumas vezes no ano. Alguns dizem que é uma, outros dizem que é 3, eu não tenho certeza. Mas nas festas de Jerusalém, era muito comum que as pessoas viessem e subissem para Jerusalém para festejar e louvar a Deus e, enfim, fazer lá seus sacrifícios. Então os judeus estavam lá. E os prosélitos são gentios, são pessoas que não têm a religião judaica, que não são descendentes físicos de Abraão, mas que simpatizaram com a religião judaica e se converteram à religião judaica, inclusive fazendo a circuncisão, são os prosélitos. Então essas pessoas também eram fiéis e acabavam vindo também para Jerusalém nas festas. Então a possibilidade é que essas pessoas ouviram e espalharam a notícia lá para o lado de Roma. Tá? Fundação da igreja, então, possivelmente são essas pessoas. Isso é importante por quê? Porque não temos, por enquanto, influência apostólica na igreja de Roma, considerando o tamanho da cidade de Roma e a importância da cidade, porque era a capital do império. Assim, seria importante ter uma influência apostólica para poder colocar a coisa nos eixos, né? Então, também por isso Paulo acaba escrevendo sua carta para poder direcionar aquela igreja nos caminhos mais corretos. A gente vai ver isso mais para o final da carta, tá? Essa igreja é composta por judeus e gentios, lá em Romanos 14. Então temos lá os forasteiros romanos, que seriam judeus e prosélitos, e o evangelho chegou aos gentios também. Quando a gente chega em Romanos 14, a gente vê que Paulo está falando sobre pessoas que têm problemas com carne, com guardadias e alguns tipos de comidas. E se essas pessoas têm problemas é porque os judeus têm lá seus escrúpulos por causa da lei de Moisés e os gentios não têm porque eles não viveram a lei de Moisés. Então isso acabou tendo alguns embates. E isso denota que tinha tanto judeus quanto gentios nessa igreja. No início da igreja em Roma e no Império Romano inteiro, os cristãos eram considerados uma seita judaica. O que é que eles entendiam? Não era uma religião à parte do judaísmo. Eles entendiam que seria uma outra seita, assim como o farisaísmo, como os saduceus, os essênios e os zelotes. Então, o judaísmo na época tinha 4 segmentos, e aí imaginavam que o cristianismo seria o 5º segmento. E por causa disso, segundo o historiador Suetônio, um historiador aí muito importante, que documentou algumas coisas que aconteceram naquela época, ele diz que os judeus e os cristãos foram perseguidos no ano 49 pelo imperador Cláudio, que acabou expulsando os judeus de Roma. E por que ele expulsou esses judeus? Justamente porque esses judeus, e aí entenda, judeus e cristãos, porque estavam todos misturados ali, estavam causando alguma desordem por causa de um tal de Crestus. O Suetônio, ele escreve Crestus. Como ele não conhece Cristo, ele é um gentio, pagão, ele não conhece Cristo, é muito provável que ele tenha errado o nome de Cristo aí e se registrou como Crestus. E os estudiosos entendem que essa desordem foi causada por causa dos cristãos que traziam o nome de Cristo, o Evangelho de Cristo, e os judeus que não criam acabavam criando confusão. Então, por causa dessa confusão, o imperador de Roma, Cláudio, na época, 49, né, ele acaba expulsando essas pessoas, os judeus de Roma. Então, todos os judeus são expulsos de Roma. Né? Inclusive, nessa ocasião, também são expulsos Priscila e Áquila, que são dois cooperadores, assim, é um casal que cooperam com Paulo na pregação do Evangelho, e eles são expulsos de Roma nessa ocasião. Essa história da expulsão está documentada também lá em Atos 18, verso 2. Tá? Depois, no futuro, os judeus e os cristãos puderam voltar a Roma, né? Esse decreto acabou sendo derrubado, e lá no ano 64, algum tempo depois, a cidade de Roma foi incendiada. Eu estou trazendo algumas curiosidades sobre a igreja de Roma, tá, gente? A cidade foi incendiada, teve um incêndio gigantesco, em que dos 14 bairros da cidade, 10 ficaram destruídos. E por providência de Deus, né, a deucidência, não é coincidência, é deucidência,
os bairros em que os cristãos moravam foram preservados, né? Só que isso acabou dando um álibi para o imperador da época, Nero, dizer que os culpados pelo incêndio foram os cristãos. E aí, por causa disso, inicia-se uma perseguição contra os cristãos, e aí nessa época o cristianismo já estava devidamente ali definido, né, já separado da religião judaica. A gente está falando aí de alguns anos depois, 15 anos depois, né? Então, o cristianismo já tinha se consolidado e as pessoas já entendiam que judeus era uma coisa e cristão era outra. E aí, nesse caso, os cristãos começaram a ser perseguidos, e essa perseguição, ela teve lá seus altos e baixos, hora aumentava, hora diminuía, e percorreu até o ano 303, quando o Império Romano foi cristianizado. Nessa perseguição de Nero, aqui voltando para o ano 64, é possível que foi por causa dessa perseguição que Paulo e Pedro foram executados. Tá? Então, quando Paulo morre, quando ele é decapitado, é exatamente por causa dessa perseguição, ou pelo menos por causa da perseguição que começou nesse episódio. Tá? Aqui eu coloquei os símbolos, o símbolo da perseguição contra os cristãos na era lá, né, do Império Romano, onde os cristãos e outras pessoas também, homossexuais, outras etnias, até judeus, enfim, eram jogados às feras no Coliseu que é um patrimônio histórico, está lá em Roma ainda. Essa foto aqui é um pouco mais atual, a foto de baixo. Está lá as ruínas, e aí foi palco de grandes atrocidades contra o povo de Deus na época aí de 64 a 313, na época que a perseguição era mais acirrada, o negócio era complicado. Aí é só um dos símbolos, né? Porque teve ocasiões em que, por exemplo, o Império Romano usava os cristãos como tochas, como postes para iluminar as noites de Roma, queimando os cristãos nos postes. Né, nos madeiros lá, eles penduravam as pessoas, tacavam fogo, e aí eles serviam de iluminação para a cidade. Então é um negócio bizarro mesmo, um negócio do outro mundo. Enfim, continuando aí, só algumas curiosidades, né, sobre a Igreja de Roma. E assim, a gente não pode perder de vista que a Igreja de Roma, que foi fundada por aquele pessoal lá de Pentecostes, e que se desenvolveu, que recebeu cartas de Paulo e que teve lá ali a presença de Paulo como apóstolo, né, para orientar, e depois se desenvolveu na história por ter sido muito influenciada pelo Império. Quando o Império foi cristianizado, ela se tornou o que hoje nós conhecemos como a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Ela não era essa igreja, tá? A Igreja de Roma era uma coisa. Só que no desenvolvimento dela, ela se tornou o que hoje, ela ainda existe, hoje é a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí coloquei para vocês verem uma foto da Basílica de São Pedro lá no Vaticano, e a Praça São Pedro também está lá em Roma. São símbolos do catolicismo atual. E coloquei também essa notinha, né, que há uma diferença substancial entre a igreja primitiva e a Igreja de Roma, a igreja atual. Após a cristianização do Império, a igreja passou a ter muita influência e perdeu suas características de piedade cristã, sendo hoje uma religião à parte do cristianismo histórico bíblico. Eles são cristãos porque falam e pregam Cristo, mas dentro do cristianismo bíblico, então a gente vê uma disparidade muito grande, tá? É como se fosse uma outra religião. Existia, vamos supor, o catolicismo e o cristianismo bíblico. Bom, mas eu coloquei aí não é para falar da igreja nem nada, é só para a gente ter uma noção de que essa igreja lá do passado se desenvolveu e acabou chegando no que a gente conhece hoje. Ali é a evolução da igreja primitiva. E também para a gente ter uma ideia de que igrejas podem se corromper, né? Não existe igreja perfeita. As igrejas podem se corromper, independente de onde estejam, podem receber influências de falsas doutrinas, de falsos mestres, de lobos que estão espalhados no meio do corpo de Cristo, para que acabem deturpando o Evangelho. E assim, é de ficar um pouco abismado, porque a igreja que recebeu a carta mais densa, a carta mais teologicamente rica do apóstolo Paulo sobre o Evangelho e sobre a verdade cristã, é a igreja que
com o passar do tempo, acabou se desviando e se distanciando tanto, né, dessa verdade. Lamentável. Mas, enfim, vamos continuar aqui nossa posição. Agora eu vou falar da carta, tá? Para contextualizar a carta. Uma coisa é a igreja e outra coisa é a carta. Quando Paulo escreveu a carta, ele não estava em Roma, obviamente, né? Porque senão ele não precisaria escrever se ele estivesse lá. O autor da carta é Paulo, e isso é óbvio, né? Só que assim, eu coloco por quê? Para que vocês tenham ideia de que existe em algumas cartas questionamento de críticos literários e pessoas que são mais céticas em acreditar que realmente os textos são de quem dizem ser, que foram escritos na época que dizem ter sido. E só que assim, a carta aos Romanos é uma carta que realmente a autoria dela é muito pouco questionada, né? Os críticos não conseguem desenvolver argumentos que sustentem a ideia de que não foi Paulo que escreveu. Eles fazem isso com outras cartas, ali comparando a linguagem, o tempo, o que está escrito, algumas coisas assim. Eles levantam questionamentos que são refutados, obviamente. Mas aqui na carta de Romanos, não. A carta aos Romanos tá fácil identificar, foi Paulo que escreveu mesmo, ótimo. No entanto, quando a gente olha lá em Romanos 16, 22, o finalzinho da carta, tem um ser humano que diz assim: eu, Tércio, que escrevi essa carta, vos saúdo. Ou seja, como assim Tércio que escreveu a carta? Não foi Paulo que escreveu? Porque na época existiam os amanuenses, eram os escribas. Então, Paulo tinha ali um secretário, por assim dizer, e Paulo ia ditando e ele ia escrevendo. Lembrando que naquela época não tinha computador, não tinha máquina de datilografar, era tudo feito numa situação bem complicada. Eles escreviam, geralmente eles faziam assim, quando era ditado, eles escreviam numa espécie de rascunho que era feito com cera, mais ou menos isso. E eles escreviam ali, aí levavam para algum outro lugar depois, para poder passar limpo no papel, porque aquela cera poderia ser passada alguma coisa em cima e aquilo ali sumia e aí ele conseguia escrever de novo ali em cima. Não estou dizendo que foi assim que escreveram, mas naquela época usavam esse tipo de recurso, né? Então é possível que Tércio, enquanto Paulo estava ali escrevendo, depois ele passou a limpo no papel. A data dessa carta, provavelmente, tá, de acordo com as análises dos estudiosos, provavelmente é em 57, no ano 57 depois de Cristo. Por quê? Porque Paulo, na carta de Romanos, ele diz que está indo para Jerusalém, lá no capítulo 15, ele diz que está indo para Jerusalém com uma oferta que os gentios, e aí ele em outra carta fala que esses gentios são da Macedônia, acho que é da Macedônia, eles tinham dado uma oferta para os crentes, para os santos de Jerusalém. Eles estavam sofrendo com algum tipo de fome, alguma coisa que aconteceu, e ele estava levando essa doação para a igreja de Jerusalém. Então ele estava de passagem em algum lugar, indo para Jerusalém. E quando o pessoal faz ali as conexões com o livro de Atos, com alguns contextos ali de algumas cartas, o pessoal chega à conta de que esse momento da viagem dele foi no ano 57, mais ou menos. Tá? Não tem como cravar, mas é a melhor hipótese, uma das melhores hipóteses. E dizem também que foi durante os 3 meses que ele passou na Grécia. Está lá documentado no capítulo 20 de Atos, verso 2, dizendo que ele foi para a Grécia. Só que tem como ser mais específico, porque no final dessa carta de Romanos, ele cita Erasto. Lá no capítulo 16, nas saudações, ele cita Erasto. Deixa eu ver aqui onde é. Eu não estou lembrando agora, deixa eu ver se eu coloquei aqui o versículo. Não coloquei, mas aqui no capítulo 16, depois vocês dão uma olhadinha, ele cita Erasto. Mas qual é a importância de Erasto? Ele diz que o Erasto, o procurador da cidade, manda saudações. E aí, Erasto era procurador de qual cidade? Aí o pessoal vasculhando a história, encontram essa pedra que vocês estão vendo aí no slide, tá? O pessoal do Instagram não vai dar para ver, mas vocês colocar no Google, tem lá... coloca assim, Erasto, pedra, vai aparecer a pedrinha lá que o pessoal encontrou, os arqueólogos,
E essa pedra, né, está aqui também na minha Bíblia maravilhosa que o pessoal me deu, linda, porque ela é top. Ó, a Bíbliazinha, a pedrinha aqui, a foto. E aí diz o seguinte, ó, uma inscrição latina em Corinto, datada de meados do século I depois de Cristo, menciona certo Erasto, talvez o mesmo mencionado por Paulo aqui na carta aos Romanos, verso 23, olha aí, ó, 23, do capítulo 16. Diz a inscrição da pedra. Erasto, em troca de sua administração pública, estabeleceu este pavimento à sua própria custa. Então, como Paulo diz que o procurador da cidade, Erasto, estava mandando saudações, e é encontrada uma pedra em Corinto dizendo que Erasto mandou fazer aquele pavimento às próprias custas, é muito possível que este homem, procurador da cidade, que tinha uma importância, e tem inclusive essa pedra aqui como registro, ele era de Corinto, né? É isso que eu queria dizer. Que ele era procurador de Corinto, e portanto é muito possível que Paulo estivesse em Corinto quando escreveu essa carta. Tá? Nos 3 meses que ele passou na Grécia, Corinto está na Grécia, a pedra é datada do século I, então é a época que Paulo escreveu, e então que Erasto estava vivo, e muito possivelmente é o mesmo Erasto da pedra e do livro de Romanos, e também de outra carta que Paulo cita ele também. Qual é a ocasião? Né? Eu já falei, a terceira viagem missionária de Paulo, quando Paulo ele passa por Éfeso, passa 3 anos em Éfeso, planta a igreja de Éfeso, tem lá todo aquele avivamento que a gente viu no estudo da carta aos Efésios. E aí tem aquela confusão lá no teatro de Éfeso, e ele acaba saindo de Éfeso e seguindo lá a sua rota da viagem, trazendo a doação do pessoal da Macedônia, ele passa pela Macedônia, traz a doação para a Grécia, e da Grécia ele está com a intenção de ir para a Judéia para levar para os crentes essa doação. É nesse contexto que ele escreve essa carta. E qual é o objetivo de Paulo de fazer essa carta, de escrever essa carta? Ele fala o seguinte, que anunciou o evangelho de Jerusalém ao Ilírico. Eu vou já mostrar para vocês esse trecho no mapa, né, para vocês verem o tamanho do espaço que Paulo desbravou pregando o evangelho. Vou já dar um zoom aqui nesse mapa para vocês verem. E ele fala o seguinte, que pregou de Jerusalém ao Ilírico, isso lá no capítulo 15 do verso 19. E ele também diz que sempre prega o evangelho, tem a intenção de pregar o evangelho, onde o evangelho ainda não foi pregado, para que ele não viesse a construir sobre o alicerce de outra pessoa. Então, se alguém plantou uma igreja, é essa pessoa que tem que cuidar dessa igreja. Então, ele não ia lá se intrometer. Mais um motivo para achar que lá em Roma, não tem alguém que, tipo assim, fundou uma igreja, não. Que foi uma coisa que aconteceu, e aí ele estava indo lá, escrevendo e tal, e aí acabou que teria a influência dele. Mas assim, ele fala que não tem interesse em pregar em lugares onde alguém já está pregando. Então o interesse dele é ir aonde o evangelho ainda não chegou. Então 2 coisas. Ele já pregou de Jerusalém ao Ilírico, e ele não vai onde já tem o evangelho, ele quer ir onde não tem ainda. Aí o que é que ele fala? Lá no versículo 24 do capítulo 15, ele diz que vai dar a oportunidade da igreja de Roma a ajudar ele a ele chegar à Espanha. Tá? Deixa eu abrir aqui no capítulo 15, verso 24, para não ficar ponta solta aqui. Ó. Paulo diz o seguinte, mas agora não havendo nestas regiões, nas regiões que ele fala aqui, nenhum lugar em que precise trabalhar, e isso aqui ele está falando sobre pregar o evangelho, e visto que há muitos anos anseio vê-los aqui o pessoal de Roma, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Pronto, é isso que Paulo fala. Eu estou indo para aí, quero passar um tempo com vocês, um tempo de comunhão, a gente vai aprender. Lá no capítulo 1 ele diz que quer desfrutar dos dons da igreja e também quer encorajar a igreja com os dons dele. Então seria ali uma troca mútua de dons espirituais. Deus capacitou Paulo de algumas coisas e capacitou a igreja de outras. Então eles juntos se ajudariam ali com seus dons. No capítulo 1 a gente vai ver isso na próxima aula, no próximo encontro. E
a intenção é passar um tempo com eles, com essa comunhão, e depois essa igreja de Roma encaminhar ele para Espanha, porque ele está interessado em levar o evangelho para a Espanha, que era um lugar que ainda não tinha chegado o evangelho. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Eita. Aqui é Jerusalém, certo? Ele diz que pregou daqui de Jerusalém. Sai, coisinha. Daqui de Jerusalém até o Ilírico. Ilírico, aqui ele vem subindo, tá? Ó, passa aqui pela Síria. A igreja que sustentava Paulo nas missões dele estava aqui na Antioquia da Síria. Ele era pastor dessa igreja aqui, Antioquia da Síria, junto com Barnabé. E Tarso tá bem por aqui assim, ó. Tarso, onde Paulo morou, tá? Onde Paulo nasceu. Beleza, ele subiu aqui tudo, veio para cá. Aqui tá a região das 7 cartas lá da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, tá por aqui. Isso aqui foram todas as igrejas que ele plantou também. Eles vêm para cá, para Atenas. Aqui é Corinto, mais ou menos aqui, Corinto. Mas ele fala que pregou até o Ilírico vem até aqui em cima, ó. Eslovênia. Então, tudo isso aqui Paulo desbravou. Tudo isso aqui. Vou tirar o zoom para vocês verem como é muito grande, ó. Toda essa terra aqui, Paulo trabalhou pregando o evangelho. E o sonho dele era chegar em Roma. Só que ele não tinha chegado ainda. Só que isso era chegar em Roma para visitar o pessoal e depois ir para cá, para a Espanha. Olha, ele estava aqui nessa ponta e ele queria ir para outra ponta do mar Mediterrâneo. Ok? Vamos voltar para o slide. Aí no slide vocês conseguem ver, eu marquei com um X aí, se vocês conseguirem dar um zoom, aí vocês veem. Cada pontinho aí, eu coloquei Jerusalém, Igreja de Antioquia, que era a que sustentava ele, onde estava Corinto, que era onde ele estava escrevendo a carta, onde é a região do Ilírico e onde é que está Roma. Aí vocês vão ver em toda essa questão e onde é que está a Espanha também. Seguindo, quais são os outros objetivos? Paulo tem a intenção de apresentar aos romanos o evangelho que ele prega em toda essa região que ele falou, né? Tipo assim, eu vou falar para vocês o que eu estou pregando nesses lugares. E não são poucos lugares, né? E aí ele faz toda uma exposição densa e rica do que é de verdade o Evangelho de Cristo. Explicando para essas pessoas o que ele prega. Por quê? Porque havia, naquele tempo, boatos de que Paulo era um falso mestre que pregava contra a lei de Moisés, contra a circuncisão, contra a guarda de dias. Paulo não pregava contra isso. O povo não entendia a mensagem de Paulo e acabava deturpando, falando mentiras dele. Só que essas mentiras, vocês sabem, elas correm, né? E aí, para desconstruir uma falsa imagem do apóstolo Paulo, Paulo acaba escrevendo a carta, né? Tanto que lá no capítulo 3 de Romanos, né, que a gente vai ver no futuro, no versículo 8, ele fala, ele dá tipo um sinalzinho de que tem esses boatos. É porque, assim, se eu vou ler aqui esse versículo, mas talvez vocês não consigam entender, que só dá para entender no contexto. Mas o versículo 8 ele fala assim: por que não dizer como alguns Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que vos venha o bem, a condenação dos tais é merecida. Quais eram os boatos? Paulo prega no mundo inteiro salvação pela fé. A salvação é pela fé em Cristo, não é pelas obras. Aí algumas pessoas entendem, quer dizer que se é pela fé eu posso fazer o que eu quiser? Claro que não é assim que funciona. E Paulo explica em todas as cartas dele como funciona a coisa. Só que aí o povo não quer saber a resposta. O que é que ele vai fazer? Vão lá falar mal de Paulo. Paulo diz que pode pecar o tanto que você quiser, porque quanto mais pecado você fizer, mais graça você vai receber. Né? E Paulo não pregava isso. Aí é por isso que ele fala, por que a gente não pode dizer como alguns caluniosamente dizem, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é certa. A condenação das pessoas que dizem que eu prego isso é certa. Tá? Isso é Paulo dizendo, tá, gente? Não sou eu. Então ele escreve na intenção também de desconstruir essa imagem negativa que pode ser que tenha chegado em Roma. Uma outra intenção de Paulo é unir a igreja, tá? Derrubando as barreiras que surgiram por conta dos escrúpulos dos judeus em relação aos gentios. Isso a gente vê Paulo tratando lá no capítulo 14,
quando ele vai falar dos fracos na fé e dos fortes na fé, que são os fracos, aqueles que acham que não podem fazer muitas coisas, e outros, os fortes seriam aqueles que acham que sim, pode, porque Cristo nos deu a liberdade de fazê-las. Isso aí ele não está falando de pecado, tá? Ele está falando de questões controversas. Aí ele está tratando sobre guarda de dias, sobre comer ou não comer alguma coisa, assuntos controversos. Ele está falando de pecado. Uma coisa é falar sobre pecado, que não pode, e outra coisa é falar de usos e costumes e outras coisas, tá bom? Como ele fala sobre isso, então a gente tem a ideia de que possivelmente houvesse algum tipo de dissensão na igreja de Roma, não tão grande quanto a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era dividida em 4 pedaços, né? Os que diziam que era de Paulo, os que diziam que era de Pedro, os que diziam que era de Apolo e os que diziam que era de Cristo, que inclusive era o pior grupo, porque era o mais problemático. E aqui parece ter ali uma disparidadezinha entre judeus e gentios apenas. E aí ele tenta encontrar um ponto de equilíbrio para que as pessoas vivam em paz, em união, de acordo com o Evangelho de Cristo, entendendo que Cristo nos deu liberdades, que nós podemos fazer algumas coisas, mas que, por amor, a gente possivelmente vai deixar de fazer para que o outro não seja prejudicado, até que aquele outro atinja um nível de fé suficiente para entender que não há problema naquilo, né? E aí é todo um trabalho de igreja, um trabalho de acompanhamento, de discipulado, para que as pessoas cresçam na fé e entendam as liberdades que Cristo nos deu. Beleza. E essas coisas, né, informar qual é o evangelho que ele prega no mundo, desconstruir a falsa imagem, a possível falsa imagem que foi construída na mentalidade dos romanos e de outras pessoas, e unir essa igreja, tudo isso possibilitaria um amadurecimento da igreja de Roma, e que automaticamente isso poderia beneficiar o projeto de Paulo de pregar o evangelho na Espanha. Quando ele chega lá eu já li, né, capítulo 15, 24, que ele fala abertamente que a intenção dele é que a igreja de Roma encaminhe ele para Roma. E aí eu coloquei aqui nesse slide essa observação, ó. Sim, ele era sustentado por igrejas. Gente, mais do que claro, Paulo era sustentado por algumas igrejas. Ele rejeitou apenas o sustento da igreja de Corinto por causa da língua deles, porque o povo de Corinto dava muito trabalho. Nossa, muito trabalho. E aí ele acabou rejeitando porque ia acabar colocando impedimento ao evangelho. Então, para não colocar impedimento ao evangelho, ele disse: eu não quero nada de vocês. Mas para que ele sobrevivesse lá em Corinto, ele teve que alguém sustentá-lo. E isso está escrito lá em capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, verso 8. Está escrito assim, ó: despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. No caso, servir a igreja de Corinto. Ele está dizendo o seguinte: eu despojei. Despojar o despojo é tudo o que resta de uma guerra e que quem vence a guerra acaba tomando para si, né? Nesse caso aqui não é que ele tomou de todo mundo, né? Que ele está dizendo assim, que ele acabou tirando o sustento de algumas pessoas de outras igrejas para que ele pudesse ser sustentado, para que ele pudesse servir a igreja de Corinto. Isso está claro lá no capítulo 11, verso 8, segunda carta aos Coríntios. Tá? Essa palavra despojei aqui é dizendo o seguinte, que outras igrejas voluntariamente quiseram sustentá-lo, tá? A palavra é um pouco pesada, meio que leva para o sentido de guerra, mas não era assim. A gente vê em outras cartas Paulo ficando feliz com a providência de Deus ao usar os da Macedônia, se eu não me engano, de Filipos, que mandaram algum sustento para Paulo, e ele fica super feliz. Na carta ele explica lá, eu acho que é Filipos, as cartas aos Filipenses, pode ser que eu esteja enganado. Mas assim, a gente vê as igrejas, principalmente as que Paulo plantou, ajudando Paulo, sustentando Paulo, para que ele pudesse ter condições de ir pregar o evangelho. Lá em Corinto, no versículo 9, ele fala que rejeitou mesmo a de Corinto. Está aqui, ó. Versículo 9. Quando eu estive entre vocês, no caso os coríntios, eu passei por alguma necessidade, e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que de mim
aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Então ele está falando que ele não quis só o da igreja de Corinto, mas o irmão da Macedônia estava sustentando ele, tá bom? E aí, nesse contexto, ele também imagina que receberá sustento da igreja de Roma para que ele seja encaminhado à Espanha. Porque se vocês olharem no mapa, a igreja de Antioquia ficava muito longe, não tinha condições dessa igreja ficar sustentando Paulo lá na outra ponta do mar Mediterrâneo. São meses de navio para chegar lá. Imagina que não tem avião, não tem nada de tecnologia avançada. Para você atravessar de uma ponta a outra seriam meses, muitos meses. Então não tem condições dessa comunicação entre a igreja de Antioquia, que era onde Paulo era pastor e que no início foi quem encaminhou Paulo para o mundo. Também fica muito longe da igreja da Macedônia, porque a Macedônia está aqui no meio, um pouco antes do meio do Mediterrâneo. Então Roma, por ser a capital do império, ter influência no mundo, acaba sendo um lugar, um ponto de apoio muito bom para que Paulo consiga ser encaminhado à Espanha e possa espalhar o evangelho. O que é interessante? As igrejas tinham muito interesse nisso, tá? Interesse em missões. Por quê? Porque assim o evangelho acaba avançando. Aí, agora a gente vai entrar no texto propriamente dito, a gente vai até o verso 7, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui de novo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. E aí tem uma vírgula, ele continua, daqui a pouco a gente vai lá. Mas eu quero frisar aqui, servo. Paulo, ele já introduz a saudação qualificando-se enquanto escravo. Isso é muito sério, isso é muito importante. Porque Paulo é apóstolo. Paulo, ele é um enviado de Cristo às nações. Ele é apóstolo dos gentios. Não foi igrejas que mandaram Paulo, apesar de que eu falei há pouco tempo que as igrejas sustentavam, encaminhavam Paulo, ajudavam, mas Paulo tinha um ministério entregue pelo próprio Jesus Cristo lá no caminho de Damasco, quando escolheu ele para ser apóstolo. E aí ele se coloca como escravo. Quando vocês virem nas Escrituras a palavra servo, no Novo Testamento, lembrem, essa palavra é um eufemismo, tá? É para ficar bonitinho, mas o termo ali é escravo. Na maioria das vezes, se não for em todas, o termo ali é escravo, escravo de Jesus. Eu sou aquele que está rendido à vontade, completamente rendido à vontade de outra pessoa. E isso já serve, gente, para realçar o ministério de Paulo, porque, como eu falei, muitos, não eram poucos, muitos acabavam deturpando a imagem de Paulo. E Paulo precisa, em toda carta que ele começa, a maioria delas, ele precisa se apresentar como apóstolo, como servo, como enviado, porque as pessoas não querem, a maioria, ou grande parte, não sei a maioria não, mas grande parte quer ali, não quer acreditar que Paulo realmente foi enviado. Paulo é meio, assim, perseguidão, sabe? Mas vamos lá. Servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. A gente viu sobre o que é apóstolo lá no estudo de Efésios. Apóstolo é o mensageiro, né? Um enviado em nome de outra pessoa. É um procurador, por assim dizer. É alguém que é enviado com a autoridade plena de uma pessoa, de alguém que realmente é a autoridade. Então, isso é o apóstolo. Ele foi chamado para ser apóstolo. Nós sabemos onde, né? Lá no caminho de Damasco, naquele momento ali onde foi escolhido. O próprio Senhor Jesus fala para Ananias que ele deveria ir lá na casa de Judas, se eu não me engano, para poder curar Paulo da cegueira dele, orar por ele, inclusive batizar e tal, porque ele seria enviado às nações, aos reis e inclusive também aos judeus. Separado para o evangelho. A palavra evangelho aí eu coloquei errado, tá, gente? Meu Deus do céu. Esse I aí era para ser um H, tá? Evangelho. É a palavra euangelion em grego, tá? Euangelion, que significa boas notícias, boas novas. Não sei, talvez todo mundo saiba disso, mas é importante a gente lembrar que evangelho significa isso, boas novas. Isso não é uma palavra exclusiva do cristianismo, tá?
Essa palavra já era utilizada na época do primeiro século, quando mensageiros dos imperadores vinham com boas notícias, eles diziam que vinham com evangelho. Tá? E aí essa palavra foi acoplada aos cristãos, ao cristianismo, como sendo a boa notícia de Cristo. Né? E Paulo diz que ele foi chamado e separado para o evangelho de Deus. Então, para a boa notícia de Deus. Vamos ler assim. Ele foi separado para a boa notícia de Deus. O qual antes, ou seja, o qual seria aqui, que Deus prometeu antes esse evangelho pelos profetas nas Sagradas Escrituras, nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho. E a gente sabe que em muitos lugares do Antigo Testamento está lá profetizado sobre a boa notícia de Deus que enviaria o Messias para salvar o povo de Deus. Eu coloquei aí em Isaías, só um minutinho, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Aqui Paulo vai falar um pouco sobre a natureza humana e a natureza divina. A divina está no próximo versículo. Então ele contrasta, ou ele, não vou falar contrasta, eu vou dizer que ele une numa única pessoa as duas naturezas, a humana e a divina. Aqui ele fala acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. E aí quando a gente olha realmente para o Antigo Testamento, nós temos indícios de que Deus enviaria alguém da descendência de Davi. Lá no capítulo 11 de Isaías, no versículo 1 fala: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi, tá? E das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E aí segue nesse capítulo profecia sobre o Messias que vem segundo a carne da linhagem de Davi. Seguindo, Paulo continua no versículo 4 o seguinte, né? Ele fala no 3, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. E no 4, declarado filho de Deus em poder. Então você vê que na mesma pessoa há essas duas naturezas. A descendência de Davi, segundo a carne, e a declaração de que é filho de Deus em poder. E que ele é declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição. Rapidinho, só voltando aqui na questão das duas naturezas, essa doutrina das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, é chamada de união hipostática, que é realmente a união dessas duas naturezas. Ele não é duas pessoas, tá? Ele não é tipo alguém que é apenas divino e que funcionou aqui na Terra como se fosse um fantasminha, um holograma, um espírito, né? Porque o que eu digo isso, gente? Parece idiotice, né? Mas existiram naquela época falsas doutrinas, muitas delas, inclusive que quase destruíram a igreja. Graças a Deus que está profetizado pelo próprio Senhor Jesus que o inferno nunca vai prevalecer contra a igreja. Mas quase derrubaram a igreja, fazendo as pessoas acreditarem que ou Jesus era espírito e nunca foi carne, ou Jesus não era Deus. Né? Então a gente tem problemas na história da igreja, no cristianismo primitivo, gerado pelo gnosticismo, por exemplo, que não acreditava, achava impossível a ideia de Cristo, do Filho de Deus, ter se tornado carne. E aí a gente, numa situação dessa, a gente acaba quebrando a ideia, a doutrina da encarnação. E aí tudo que é falado sobre a descendência de Davi, Cristo segundo a carne, nascimento, Natal, tudo isso aí é tudo jogado no lixo. Por quê? Porque Cristo não é homem. E isso é o gnosticismo dizendo, tá? Por que eles diziam isso? Porque na mentalidade grega, a matéria é má e é a prisão do espírito. Então, morrer é a melhor coisa que existe, porque agora sua alma está liberta. Isso é platonismo dualista, né? Que coloca as coisas no dualismo. O plano das ideias e o plano da matéria. O plano das ideias é o plano perfeito, o plano da matéria é só uma prisão, acaba sendo completamente descartável, desnecessário. Nessa perspectiva, não faz sentido Deus, que é sumamente bom, ter se tornado carne, porque a carne é má, porque é matéria. Então, isso quase acabou com a igreja. Tá? Isso foi muito forte, mas graças a Deus foi vencida
essa falsa doutrina foi destruída oficialmente, mais ou menos ali, se eu não me engano, no ano 300 e alguma coisa, em algum concílio, que eu não lembro qual foi. Só que essas ideias permanecem até hoje, algumas pessoas ainda levantam esses questionamentos, né? Outra doutrina, como o arianismo, não dizia que ele não era Deus, que ele não era divino, que ele era apenas um homem em quem habitava o Espírito Santo, que era realmente o Messias e tal, mas não era Deus. E essa doutrina também quase destrói o cristianismo. E aí tem um concílio para resolver esse BO, para poder, olhando para as Escrituras, tá, gente? Não é questão de opinião nenhuma, é olhando para as Escrituras o que realmente Cristo é. Ele é só homem, ele é só Deus, ele é um fantasma, ele é um espírito, ele não é Deus, o que é que ele é? E aí você olha para as Escrituras, o pessoal estuda, vê, não. As Escrituras comprovam que ele é, sim, homem e Deus. E problema de quem não quiser acreditar, mas ele é isso. E aí, quando oficializa isso, acaba derrubando as falsas doutrinas. Na época, as pessoas eram exiladas ou até condenadas, enfim. Beleza? Então, assim, aqui a gente já tem um indício de que Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo, tá? A união hipostática, não esqueçam disso. Segundo o Espírito, e aí ele fala que Cristo foi declarado Filho de Deus. Declarado, essa palavra declarado aqui, ela está mais para percebido, talvez, ou designado. É tipo assim, aconteceu alguma coisa que comprovou, pronto, comprovado o Filho de Deus, que comprovou que ele realmente é Filho de Deus. E como foi que essa comprovação? Ele fala que foi comprovado o Filho de Deus em poder segundo, A, o Espírito de santificação, e B, pela ressurreição dentre os mortos. Então, como se fossem duas coisas que tivessem comprovando que realmente Cristo é Filho de Deus. O Espírito de santificação, aqui pode estar falando do sentido imaculado de Cristo. Ele veio à Terra em semelhança de homem, como homem, mas sem pecado. Em semelhança de pecado, mas sem pecado. Está escrito isso em algum lugar que eu não estou lembrando agora. E ele vem como homem, mas sem pecado, imaculado, santo, sem mancha, completamente separado. E isso seria o espírito de santificação. O espírito aqui é como se fosse a disposição de santificação, tá? E pela ressurreição dentre os mortos. É comprovado que Cristo é Filho de Deus através do fato histórico que ele ressuscitou para nunca mais morrer. Isso comprova que Cristo é Filho de Deus, tá? Então Paulo começa a sua saudação dessa forma, né? Que ele foi chamado para o Evangelho de Deus, que foi prometido de antemão pelos profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de alguém. Isso é importante. Acerca de seu filho. Seu filho. O Evangelho não é acerca de mim e nem de você. O Evangelho não é acerca de bênçãos materiais. O Evangelho não é acerca de coisas terrenas. O Evangelho é acerca de uma pessoa. E essa pessoa é o Filho de Deus, que foi comprovadamente declarado que foi comprovado Filho de Deus através da santificação dele e da ressurreição dentre os mortos. É sobre isso que Paulo vai falar na carta aos Romanos, tá? Então, é importante a gente entender que não dá para ficar achando que a Bíblia está ali o tempo todo falando da gente como se fosse ali afagar o nosso ego, que fosse resolver os nossos problemas. Não, querido. O Evangelho é sobre uma pessoa e não é você, essa pessoa, nem eu, tá? É o Filho de Deus, Jesus. É sobre ele. Por isso que a gente precisa entender que tudo o que foi feito diz respeito a Cristo. Por isso que não é pelas obras. Por isso que não é pelo que eu faço. É pelo que ele fez, que o Evangelho é acerca dele e não de mim. Não tem nada a ver comigo em relação a ações. Ele é o protagonista. É por isso que a gente precisa tirar da nossa mente as coisas que nós podemos fazer, como se o Evangelho fosse sobre nós. E isso é maravilhoso, porque não é sobre nós. Porque se fosse sobre nós, lamento, não seria Evangelho. Não seria boa notícia, seria má notícia. Mas como é sobre Cristo, então a notícia só pode ser boa, porque é sobre ele e não sobre mim. Evangelho. Seria Evangelho, né? Boa. Beleza, então. Vamos continuar aqui. Versículo 5.
por meio dele e por causa do seu nome. Gente, mais uma vez, é sobre ele. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Cara, é muito claro isso. Por meio dele, não tem como ser por outro caminho, outro canal. Como que eu me beneficio do evangelho? Fazendo coisas? Não, desculpa, não é. É crendo nele, só tem esse o caminho, porque é sobre ele, não é sobre mim. Né? E aí, por meio dele, nós recebemos graça e apostolado. A palavra graça aqui é charis, no grego, que significa boa vontade, favor, um tipo de favor voluntário, imerecido. Se é favor, né? Não é uma coisa que assim, quando fala favor, pode dar a noção de que Deus está devendo um favor para alguém, né? Não é exatamente dessa forma. Aqui está condade no slide. Boa vontade, beneplácito. Certo? É isso que significa graça. Então recebemos o quê? Por meio de Cristo. Graça, ou seja, favor, e apostolado. A gente viu que apostolado é uma mensagem que precisa ser enviada, né? Então a gente recebe uma espécie de mensagem para ser divulgada. E a divulgação é exatamente isso, para chamar dentre as nações um povo para a obediência que vem pela fé. A palavra obediência aí, eu vou ler do jeito que eu acho que é, né? O pakoi em grego, ela significa uma submissão em resposta a conselhos, ao conselho de alguém. Então, o que Paulo está dizendo? Que, por meio de Cristo, nós, como consequência, acabamos recebendo graça, favor, e uma mensagem essa mensagem é para chamar as pessoas dentre as nações, né? E aí de todos os povos, línguas, tribos, completamente diversificado, um povo para a obediência que vem pela fé. Essa obediência, gente, a gente precisa entender, ela não é a causa, tá, dessa graça que nós recebemos. Ela é a consequência dessa graça. Pode observar que é uma obediência que vem pela fé. Ou seja, através da fé, o produto dessa fé é a graça, é a obediência. Tá? E se a gente dá uma olhadinha lá na Galeria da Fé, em 11 aos Hebreus, eu não vou abrir lá, porque o nosso tempo já está aqui adiantado, mas se vocês forem olhar e analisar devagarinho, sem pressa, todas as pessoas que obedeceram foi porque elas creram. O fruto da fé é a obediência. Por exemplo, o exemplo de Noé, lá no capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Noé construiu uma arca e salvou toda a sua família. É mais ou menos assim que está escrito. Como assim pela fé ele construiu uma arca? O que é ter fé nesse caso? Nada menos do que ele crê que realmente o que Deus falou ia acontecer, que era o dilúvio, ele creu nisso. E porque ele creu nisso, ele foi lá e fez a arca. Se ele não tivesse crido naquilo, ele jamais teria feito a arca. Por quê, queridos? Porque nós só fazemos o que nós cremos. Ninguém faz o que não crê. Só fazemos o que cremos. Se você crê que não tem problema nenhum fornicar, você vai fornicar porque você crê que não tem problema. Agora, se você crê que tem problemas, aí você não fornica. Por que uma pessoa, um terrorista, vamos supor aqui, eu não queria trazer especificações, mas beleza, vamos lá. Um terrorista do Hamas, ele é induzido a fazer algumas atrocidades, porque ele crê em coisas que dizem que aquilo ali é o certo a ser feito. Logo, todas as nossas ações, elas são frutos de alguma coisa que nós cremos. Nós somos escravos daquilo que nós cremos. Por isso que Paulo começa no versículo 1, servo de Cristo, servo de Jesus, servo de Cristo Jesus, escravo de Cristo Jesus. Por quê? Porque eu creio nele. Logo, tudo que eu vou fazer é relacionado a essa verdade, eu creio em Jesus. Se a pessoa crê em Buda, ela vai fazer o que Buda diz. Se ela crê em Maomé, ela vai fazer o que Maomé diz. Se ela crê no Satanás, vai fazer o que Satanás diz. Agora, se ela crê em Cristo, ela vai fazer o que Cristo diz. Então, observe que toda ação de obediência, ela é fruto da fé. Fruto de uma fé. Agora, a obediência que Deus aceita
é óbvio, fruto da fé em Jesus. Por quê? Porque todos aqueles que têm fé em Jesus se tornam escravos dele, servos dele e estão submissos ao conselho dele. É isso que a palavra obediência quer dizer. Então, isso é importante porque, voltando aqui para essa questão, porque, gente, mais uma vez, eu já falei isso nas outras reuniões, a nossa obediência não pode ser fruto de outras coisas. Não é fruto do legalismo. Não pode ser fruto disso. Essa obediência Deus não vai aceitar, porque você está se submetendo a outra coisa que é não Cristo. A sua obediência não pode ser fruto de medo, porque você está se submetendo a um Cristo que inventaram para você. O Cristo de verdade nunca esteve com um chicote na mão te obrigando a fazer algumas coisas. Muito pelo contrário, ele nem quer que as coisas sejam feitas dessa forma. Ele quer que sejam feitas por amor. Então, a obediência que é fruto do medo, fruto da obrigação, fruto de regras, isso tudo é lixo. Por quê? Porque a fé, a obediência que realmente, para a qual as pessoas são chamadas através do Evangelho de Cristo, é a obediência que é fruto da fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Evangelho é sobre ele, não é sobre nós. No versículo 7, para encerrar. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo. Aqui esse vocês é a igreja de Roma, tá? As igrejas ou a igreja que estava em Roma. E vocês também estão entre estes chamados para pertencerem a Cristo Jesus. A todos os que estão em Roma a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra também é importante, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo. É importante a gente frisar ela, por quê? Porque Paulo está escrevendo para uma igreja que não foi ele que fundou, tá? Não foi ele que anunciou o evangelho lá. E isso demonstra uma compreensão humilde da parte de Paulo, que é um apóstolo muito importante. Por quê? Porque ele poderia, se ele fosse uma pessoa soberba, por exemplo, como muitos diziam, poderia muito bem considerar que aquela igreja não era de Cristo, porque não foi ele que pregou o evangelho. Né? Mas ele não era exclusivista, então ele diz, vocês também, por mais que vocês não tenham ouvido o evangelho da minha parte, não foi eu que plantei essas igrejas. Ele também considerava que aquela igreja era uma igreja de Deus, uma igreja sadia, uma igreja realmente verdadeira. Todos que estão em Roma, amados, todos que em Roma são amados, ou seja, existia pessoas em Roma que não eram amadas de Deus. Desculpa, não sou eu que estou dizendo isso, também não é o calvinismo que está dizendo isso, é a Bíblia que está dizendo isso. A todos os que em Roma são amados de Deus. E isso denota a verdade de que tem pessoas que estão em Roma que não são amadas de Deus. E essas pessoas amadas de Deus são chamadas para serem santas. Chamados para serem santos chamados à obediência pela fé, a mesma coisa, né? Nós recebemos graça e apostolado para chamar de todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E aqui ele fala que são chamados para serem santos, é a mesma coisa, para serem separados e viverem uma vida diferente. E aí ele encerra, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa saudação, graça e paz, eu comentei ela em Efésios, né? No início de Efésios. A saudação grega comum da época era Shairen, eu não sei como é que lê, que significa saudações, então o pessoal falava dessa forma, saudando as pessoas. E a saudação judaica comum é Shalom. É como se Paulo escrevesse, ele não escreve dessa forma, tá? Porque está escrevendo em grego. Mas se ele fosse realmente escrever literalmente, ele escreveria o trocadilho, né? A palavra charis, que é graça, a palavra shairen é saudações. Então ele pega, como parece, ele pega a palavra graça do grego, que é charis, shalom. Charis, shalom seria graça e paz. Mas como ele escreve em grego, então shalom aí vai ser traduzido para o grego nesse caso, tá bom? É uma espécie de hebraísmo. O importante é que Paulo está trazendo à tona a cultura grega e a cultura judaica e unindo essas duas nessa saudação. Isso é muito importante para a gente entender que o evangelho ele abrange nações, abrange culturas, abrange realidades completamente diferentes. O evangelho está para a diversidade étnica, tá? E de nações. Não estou falando de diversidade étnica, tá? Outros tipos de diversidades
aí é um assunto mais polêmico, não tem nada a ver com isso aqui. É diversidade étnica. O evangelho é para todas as tribos, povos, línguas e nações, tá bom? Gente, eu recebi aqui, eu vou encerrar agora a live, tá? Aqui no Instagram. Deus abençoe vocês que me acompanharam. A gente talvez continue fazendo nas próximas sextas, tá bom? Por aqui. A ideia é que eu pegue esse vídeo e coloque no YouTube depois com os slides, tá bom? Então quem quiser ver os slides, vai estar lá no YouTube depois. Beleza? Deus abençoe. O pessoal aqui do grupo continua rapidinho, eu vou só dar um recado para vocês. Tchau, tchau, gente, aqui no Instagram.